Bom, então vamos iniciar hoje com a pergunta número 1 do Catecismo Batista. Se você está com o catecismo aí, você pode abrir na primeira página do catecismo, na pergunta número 1. Que página que é, Marilene, por favor? A minha versão é diferente dessa. Aliás, me empresta o seu aqui, rapidinho. Catecismo Batista, página 50... Não, página 121. Página 121, nesta versão aqui. Tem uma versão que é da capa preta, eu não sei qual página que vai ser. Mas vai ser próximo disso. Página 121. Pergunta número 1. A pergunta diz o seguinte: qual é o fim principal do homem? Pergunta: qual é o fim principal do homem? Resposta: qual é? O fim principal do homem é glorificar a Deus e deleitar-se nele para sempre. Então a resposta aqui é: o fim principal do homem é glorificar a Deus e deleitar-se nele para sempre. Irmãos, a melhor maneira de estudarmos o Catecismo Batista, ou qualquer catecismo que você for estudar, é fazer uma análise criteriosa de cada palavra que temos, tanto na pergunta quanto na resposta. Você faz uma análise de cada palavra, você entende o significado dessas palavras e depois você decora. Então, um catecismo, ele é feito para ser decorado. Por isso que ele é uma ótima ferramenta de ensino para crianças e também para novos convertidos. Por quê? A pessoa decora as perguntas e as respostas e ela vai ter sempre aquilo na sua mente para poder responder. Decorando também, nós guardamos a doutrina em nossa mente e no nosso coração. Então, já que nós devemos estudar palavra por palavra, expressão por expressão, a nossa discussão hoje deve começar pela análise da expressão fim principal. O que significa fim principal? É essa a pergunta. Qual é o fim principal? A palavra fim, no contexto do catecismo, geralmente quando termina um filme, sobem duas palavrinhas em inglês, the end, que significa o fim. Em português a palavra é fim. Essa palavra significa que acabou, terminou. Aqui no contexto do catecismo, a palavra fim não significa acabou. A palavra fim significa finalidade, propósito, objetivo. Então, finalidade, propósito e objetivo. Então, nós poderíamos refazer essa pergunta do catecismo, traduzindo melhor ela, da seguinte maneira, e nós teríamos o mesmo resultado. Por que nós existimos? Seria o mesmo sentido. Ou então, para que fomos criados? Qual é o nosso maior propósito nessa vida? E é exatamente essa pergunta que tem deixado perplexos os filósofos, estudiosos, psicólogos, terapeutas, estudiosos ao longo das eras. Para que existimos? Por que nasci? Por que vim ao mundo? Qual é o propósito da minha vida? Qual é o propósito de todas as coisas que eu vivo? Qual é o seu propósito? Nós poderíamos ilustrar essa pergunta da seguinte maneira. Imagine uma chave de fenda. Quem conhece uma chave de fenda? Você pode utilizar uma chave de fenda para coçar as suas costas num lugar que você não alcança? Pode. Você pode usar ela para essa finalidade. Você pode utilizar
uma chave de fenda para abrir uma lata de tinta? Quem nunca, né? Os homens aí que já fizeram pintura, quem nunca usou uma chave de fenda para abrir uma lata de tinta? Dá certo? Dá certo. Funciona. Mas a pergunta que eu quero fazer para você é a seguinte: a chave de fenda, ela foi pensada, criada, concebida para coçar as costas? Para abrir uma lata de tinta? Ela até faz, mas não é essa a finalidade ou o propósito de uma chave de fenda. A chave de fenda existe para apertar ou soltar parafusos. Ela cumpre bem o papel dela quando ela está realizando isso. Para as mulheres não ficarem muito alheias a esse exemplo, talvez por não ter precisão da chave de fenda, vamos transportar o exemplo para a cozinha. Uma lata de sardinha. Você pode utilizar uma faca para abrir uma lata de sardinha? Pode. Ela abre a lata de sardinha? Ela até abre. Mas não é para isso que as facas foram fabricadas. Não é esse o propósito das facas. E você pode até se machucar tentando abrir uma lata de sardinha com uma faca ou coçar as costas com uma chave de fenda. Concorda comigo? Por quê? Porque você está usando aquela coisa para outra finalidade. Então, se o homem tem um propósito, se o homem possui um fim principal, uma finalidade principal, então se há um propósito, há um Criador. Concordam? Se existe um propósito para a vida, se existe uma finalidade, então necessariamente alguém maior do que nós precisa de ter pensado esse propósito, desejado essa finalidade e ter nos feito para essa finalidade. Se Deus não existe, a vida não tem propósito absolutamente nenhum, porque nós somos um fruto do acaso. Agora, se Deus existe, então a nossa vida tem um porquê. Então essa é a primeira coisa que nós aprendemos. Se há um propósito, há um Criador. Em segundo lugar, nós precisamos considerar que, quando o catecismo pergunta qual é o fim principal do homem, o catecismo não está querendo sugerir que a vida cristã pode ser dividida em vários departamentos ou compartimentos separados. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu tenho certeza que você, quando fez um pedido de oração para alguém, você pediu assim: irmão, ore pela minha vida espiritual, ore pela minha vida amorosa, ore pela minha vida financeira, pelo meu trabalho. Porque nós temos o costume de separar a vida em áreas, em compartimentos. Vida amorosa, trabalho, vida espiritual, lazer, amigos. E nós temos o costume de classificar essas áreas, prestem bem atenção, em graus de importância. Então, o mais importante é a vida espiritual, depois vem a família, depois vem o trabalho, depois vem o lazer, depois vem os amigos. Não é assim? Nós classificamos as coisas em uma ordem de prioridade. Querendo dizer, por exemplo, que a vida espiritual é mais importante do que o trabalho. Mas como você responderia a seguinte pergunta? Eu vou fazer uma pergunta e você responda para si mesmo, ou você pode até responder em voz alta se você quiser. O que é mais santo? O que é mais importante? Pregar o evangelho ou trabalhar em uma fábrica? Todos estão me olhando com cara de paisagem. O que é mais importante? Pregar o evangelho ou trabalhar em uma fábrica? Tem igualdade. Tem igualdade. Quem mais? Você tinha falado que depende. Depende. Pregar o evangelho. Temos uma divergência aqui. Irmãos,
Nem pregar o evangelho é mais importante do que trabalhar em uma fábrica, e nem trabalhar em uma fábrica é mais importante do que pregar o evangelho. Abra sua Bíblia em 1 aos Coríntios, capítulo 10. Primeiro aos Coríntios, capítulo 10. Versículo 31. Diz assim: portanto, se vocês comem, ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Quer vocês comam, quer vocês bebam, quer vocês façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. De acordo com 1 aos Coríntios 10, 31, tanto pregar o evangelho, quanto o trabalho em uma fábrica, quanto o trabalho doméstico, quanto o trabalho na usina, um médico, um advogado e até o trabalho de um pastor, um ministro em tempo integral, todos esses trabalhos, todas essas atividades e até mesmo o lazer, aquele dia que você viaja para a Olímpia e passa um final de semana lá, todas essas coisas devem ser feitas para a glória de Deus. Até porque você tem a possibilidade de pregar, ser um pregador, mas não fazer isso para a glória de Deus. A questão não é exatamente o que você está fazendo. A questão é como você glorifica a Deus nisso que você faz. Nessa atividade que você realiza. Um sapateiro perguntou para Martinho Lutero: como eu posso glorificar a Deus no meu trabalho? E ele esperava que Martinho Lutero dissesse assim: fecha a sapataria, se matricule num seminário e se torne um ministro. A resposta de Martinho Lutero foi: faça o melhor calçado, o melhor sapato e venda por um preço justo. E assim você estará vivendo para a glória de Deus. Então, meus irmãos, significa dizer que você não deve abandonar a sua vida, o seu emprego, o seu casamento, lazeres ou estilo de vida para se tornar um pregador em tempo integral, ou abandonar todas as coisas seculares que existem para servir a Deus. Por quê? Servir a Deus é algo que você faz o tempo, que você deve fazer o tempo todo, e não só quando você está aqui na igreja. A gente passa 2 horas aqui na igreja. 2 horas. E o resto da sua semana? E no seu casamento? E na vida? No seu lar e na sua casa? Vamos ver essa citação aqui, de Williamson. A verdade é, quando há o desejo de glorificar a Deus, a pessoa busca meios para fazer o que é agradável aos olhos do Senhor, sempre que pode e em todos os seus afazeres, incluindo o mais ordinário. O trabalho mais diligente e o lazer saudável honram tanto a Deus quanto o culto no dia de Shabat, isso é, no dia do Senhor, que é hoje, o domingo. Também é um testemunho do Evangelho àqueles que não creem em Jesus Cristo. Sim, é verdade que algumas coisas são mais importantes do que outras. No entanto, a verdadeira visão do discipulado enxerga a vida como um todo a ser dedicado de forma consciente para a glória de Deus e no serviço ao seu grandioso nome. Então, se você vai varrer a calçada, varra a calçada para a glória de Deus. Se você vai fazer a lição de casa, faça a lição de casa para a glória de Deus. Se você vai à escola, à faculdade ou ao trabalho, faça isso para a glória de Deus. Esse é o fim principal do homem. Glorificar a Deus em toda a sua vida, em cada ato praticado debaixo dos céus. Mas a próxima pergunta que eu quero fazer para vocês é: o que significa glorificar a Deus?
Tá, eu entendi que esse é o meu fim principal, mas o que é glorificar? O que significa glorificar a Deus? E aí nós vamos para o segundo tópico da pergunta número 1 do catecismo. E eu quero que você abra no Salmo 19. Salmo 19, versículo 1. Diz assim: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia. Eu quero que você preste atenção nessas duas palavras: proclamar e anunciar. Proclamar e anunciar. Irmãos, glorificar a Deus não significa tornar Deus mais glorioso. Ok? Nós somos criaturas, Ele é o Criador. Não há nada que você possa fazer na sua vida que acrescente glória a Deus. Ele é o Deus de toda a glória. Não dá para nós tornarmos Deus mais glorioso. Porém, o versículo que nós lemos revela que é possível para a criação. Você faz parte da criação? Eu faço. É possível para nós proclamar a glória de Deus, anunciar a glória de Deus, ou seja, refletir a glória de Deus. Glorificar a Deus, então, significa refletir o caráter de Deus, refletir os atributos, a sua grandeza, a sua glória, através das nossas atitudes. Nesse sentido, nós funcionamos como espelhos. Espelhos criados, pensados para refletir a imagem de Deus, para refletir a glória de Deus. Ou seja, no seu trabalho, no seu lazer, nos seus estudos, no seu casamento, na igreja, no ministério, em tudo que você fizer, você deve refletir a glória de Deus e não a sua. A glória de Deus, o caráter de Deus e não o seu próprio caráter, e não a sua própria glória. Se nós nos lembrarmos de Gênesis, capítulo 1, versículo 26, que nós lemos o quê? Há 3 ou 4 semanas atrás, no culto público, no sermão. O que nós aprendemos? Que os homens foram feitos à imagem e semelhança. E ali naquele contexto eu expliquei que nós fomos criados para sermos os portadores, ou seja, para carregar a imagem, o caráter de Deus. Então, tem tudo a ver. Gênesis 1, Gênesis 2, com a pergunta número 1 do catecismo. Por quê? Porque nós somos como espelhos para refletir a glória de Deus, para portar a imagem de Deus. Agora, uma pergunta que incomoda muita gente é: mas por quê? Por qual motivo? Eu não pedi para nascer, eu não pedi para vir ao mundo, foi Ele quem quis me fazer e Ele me fez para carregar a imagem dEle, para ser o embaixador dEle. Como é que pode? Eu não queria isso. Eu acho isso pesado. Acho isso até egoísmo da parte de Deus. Ele me criar, me mandar para esse mundo para que eu seja um portador da imagem dele. Essa pergunta é tão estúpida, mas tão estúpida. Por quê? É uma pergunta legítima, mas quando a gente responde, a gente percebe que ela é estúpida. Sabe por quê? Pelo seguinte: primeiro, Ele é o Criador, nós somos a criatura. Ele é o oleiro, nós somos o vaso de barro. Você já viu o vaso perguntar para o oleiro: por que você me fez assim?
Romanos capítulo 9, Paulo faz essa pergunta retórica. Senhor, mas por que você me criou? Ele te responde com um sonoro, porque eu quis. Ele é soberano. Ele é o criador de todas as coisas. Ele é o detentor de todo o poder. Mas a pergunta é estúpida, sabe por quê? Ele é a divindade, a dignidade, o amor, a beleza, a justiça, a sabedoria, a santidade. Por que que os homens se incomodariam em ser portadores da imagem de tudo aquilo que é perfeito? Existe um propósito melhor do que carregar a imagem e a semelhança de Deus? Não existe um propósito melhor. Mas por que que nós não gostamos? Porque nós somos caídos. A gente sequer consegue raciocinar de maneira lógica. Porque a lógica é que nós nos alegrássemos com essa incumbência que recebemos de Deus. Veja Isaías, capítulo 43. Isaías 43. Versículo 7. Veja o que diz. Todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei. Para qual finalidade? Para a minha glória. Então por quê? Porque Ele nos criou. Ele é o nosso Criador. Agora, de quais maneiras nós podemos glorificar a Deus? De quais maneiras podemos glorificar a Deus? Irmãos, só um detalhe, que é esse comentário que está aqui. O versículo 19, o Salmo 19, 1, ele fala que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. A natureza, ela cumpre esse propósito. Os animais, os objetos inanimados, as coisas, as árvores, eles refletem a glória de Deus. Quando você olha para as cataratas do Niágara, para as cachoeiras lá, cataratas do Foz do Iguaçu, você não se encanta? Aquilo não reflete a sabedoria de Deus, a glória de Deus? Mas as cataratas, elas têm escolha de correr ao invés... não quero correr para baixo, quero correr para cima. Elas têm essa escolha. Elas glorificam a Deus de forma involuntária, compulsória, não tem um ato de vontade em que elas decidem glorificar a Deus. Os homens, conosco é diferente. Nós temos o privilégio de glorificar a Deus de forma consciente e voluntária, sabendo do que nós estamos fazendo e um relacionamento pessoal com o Criador. Mas a tartaruga, o jabuti, ele vai glorificar a Deus, mas totalmente inconsciente. Então nós somos revestidos de uma glória e de um privilégio ainda maior. Agora, de que formas nós podemos glorificar a Deus e refletir a glória de Deus? Existem alguns exemplos. Primeiro, reconhecendo Ele como Deus. Reconhecendo que Ele é Deus e você não é. Você é criatura. Você também glorifica a Deus adorando Ele como Deus. Porque se você o reconhece, você entende que é devida adoração a Ele. Você glorifica a Deus confessando os seus pecados. Porque quando você confessa os seus pecados, você reconhece que a lei de Deus é justa e verdadeira. Então você confessa os seus pecados a Ele. Quarto, tendo fé em Deus. Porque quando você confia em Deus, você diz que Ele é quem Ele diz que Ele é. E que o caráter dele é confiável. Você glorifica a Deus tendo zelo na sua obra, no seu trabalho, mas também no serviço ministerial, visitando, evangelizando, ajudando pessoas, pregando o evangelho. E você também glorifica a Deus sendo contente com a providência de Deus, vivendo contente aonde Deus te colocou, nas circunstâncias em que Ele te colocou. Porque quando nós estamos descontentes, nós estamos dizendo para Ele: o Senhor não sabe o que o Senhor faz. Eu sei o que é melhor para mim. Então,
uma vida de contentamento, glorifica a Deus. Agora, para nós caminharmos para o fim. Acho que eu... Opa! Pergunta. Os homens têm cumprido o seu propósito? Você tem cumprido o seu propósito? Você foi pensado e criado como um espelho para refletir a glória de Deus, a imagem de Deus. Mas se um espelho está manchado, ele cumpre bem o seu papel? E se o espelho estiver virado para o lado errado? Estiver virado para a parede? Ele cumpre o seu papel? Ele não cumpre o seu papel. Irmãos, o homem, como um espelho, ele está manchado pelo pecado e ele está virado na direção errada. Porque o homem não está virado para Deus, para refletir a imagem de Deus. O homem está virado para si mesmo. Então, tudo que nós estamos fazendo, nós não estamos refletindo a imagem e a glória de Deus. Nós estamos refletindo a nossa própria glória. A nossa própria imagem. Veja, por que você se casou? E aí você vai responder: para ser feliz. Não foi para a glória de Deus. Você fez isso pensando nos seus sentimentos, em si, e não na glória de Deus que é refletida no casamento. Nós trabalhamos para quê? Para ganhar dinheiro, sermos ricos, poderosos. Não que ser rico seja um problema, mas acontece que nós fazemos isso para a nossa própria glória, porque nós queremos mostrar para as pessoas que nós somos capazes, que nós vencemos na vida, que nós podemos. Nós somos mesquinhos, até na igreja, até a nossa religião, ela é deturpada, e nós vamos à igreja pensando em nós. Eu quero ir lá porque eu preciso de uma palavra, eu preciso de algo de Deus, eu preciso de ser servido por Ele, então eu vou no culto, que é para Deus, mas as pessoas estão indo para serem servidas, que estranho. Tudo nós temos feito para a nossa própria glória e satisfação. Até mesmo as pessoas mais altruístas, mais solidárias, que dão a sua vida, fazem greve de fome, elas não estão buscando a glória de Deus. Elas estão buscando a sua própria glória. Ou então a glória da humanidade, dos seres humanos, servindo um homem como bem maior. Vereadores, deputados, senadores, presidentes que se elegem em cima de causas humanitárias, a imagem de quem que cresce? A imagem deles. Por quê? Não temos vivido para a nossa própria glória. Deixa eu te fazer uma pergunta incômoda. Não seria essa a razão de nós, a geração do século 21, sermos a geração mais doente do ponto de vista de saúde mental? Nós estamos colocando objetivos errados, propósitos totalmente errôneos, então nós estamos fora da linha, fora da reta. Não há como encontrar alegria, felicidade, satisfação e plenitude se tudo que você faz é para o seu próprio prazer, é para a sua própria glória. Não seria esse o motivo de sermos tão fracos e doentes, de vivermos em conflito conosco mesmo, dentro do nosso lar? O motivo de nos sentirmos vazios, cansados, deprimidos, ansiosos. Nós não encontramos satisfação na vida. Então, é de se pensar. Por que estamos tão doentes psicologicamente? Outro alerta, eu quero que você abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 16.
versículo 4. Diz assim: o Senhor fez todas as coisas para determinados fins, ou seja, propósitos, até o ímpio para o dia da calamidade. Irmãos, todos nós vamos glorificar a Deus. A vontade de Deus não vai ser desfeita, resistida. O propósito de Deus não vai cair. Todas as coisas que Ele propõe, Ele faz, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. O ímpio vai glorificar a Deus? Vai. Vai. Sabe por quê? Porque no dia da calamidade, no dia da ira, Deus vai mostrar a sua justiça no ímpio. Você é ímpio. Você que não viveu para a minha glória. Você que não me honrou durante toda a sua vida. Então eu vou mostrar a minha glória em você agora. Por quê? Nos justos eu vou mostrar a minha misericórdia e graça, porque eu vou salvá-los. Para vocês ímpios, eu vou mostrar a minha ira e a minha justiça. Eu vou mostrar para todo o universo que eu sou um Deus justo, que não trata o culpado por inocente, condenando vocês. Isso vai trazer glória para Deus? Sim. Seja você quem for, viva você da maneira que você viver. No final, você vai glorificar a Deus. Ou sendo condenado, ou sendo salvo. Mas o fim de todas as coisas é a glória de Deus. Agora eu te pergunto, qual caminho você quer traçar? Porque nós temos o privilégio de glorificar a Deus de forma consciente. Qual caminho você vai traçar? Último versículo. Salmo 73, versículo 25. Diz assim: quem tenho eu no céu além de ti? E quem poderia eu querer na terra além de ti? Ainda que minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. O catecismo diz que o fim principal do homem é glorificar a Deus. Qual que é o outro? Deleitar-se nele para sempre. Você pode ficar tranquilo que se você escolher o caminho da glória, se você escolher o caminho de viver para a glória de Deus, refletindo o caráter dele, você jamais vai viver uma vida de amargura e angústia. Por quê? Porque Deus planejou todas as coisas para que nós nos alegrássemos nele. Deleite, alegria, tanto nessa terra quanto no porvir, tanto hoje quanto na eternidade. Ele é a nossa herança para sempre. Deus nos criou para a sua glória e para a nossa alegria. Que coisa mais bela, que coisa mais linda. É para o seu deleite, é para a sua alegria. Eu estou te convidando para uma vida de alegria, de deleite, mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio à pobreza, mesmo doente, mesmo em meio às lutas. Por quê? Em Deus nós encontramos satisfação, alegria plena, completude e comunhão com Deus. Em Deus nós encontramos tudo. Nele desfrutamos de vida verdadeira, não só aqui, mas também na eternidade, hoje e para sempre. Agora eu vou fazer a pergunta e eu quero que vocês respondam em coro, lendo a resposta do catecismo. Qual é o fim principal do homem? Resposta. Todo mundo fechou a confissão. O fim principal do homem é glorificar a Deus e deleitar-se nele para sempre. Louvado seja Deus.